Olá, boa noite. A gente começa o RN2 desta segunda-feira com imagens ao vivo no trânsito do trânsito. Vocês estão vendo aí imagens do viaduto dos Santos Reis que dá acesso à ponte Newton Navarro. Trânsito lento e a gente vai explicar o porquê agora. Eram 5 horas da tarde, mais ou menos, quando duas ocorrências deixaram o trânsito bem complicado na ponte Newton Navarro. Essas são imagens aí que vocês estão vendo, imagens aéreas que mostram como o trânsito ficou completamente travado na ponte Newton Navarro já no fim da tarde por volta das 5 horas. É um horário que tem um fluxo intenso normalmente, mas hoje, por causa dessas duas ocorrências, a situação ficou ainda pior no sentido centro-zona norte da capital. Primeiro foi uma colisão entre uma moto e um carro, mobilizando uma ambulância do SAMU, e aí o serviço de atendimento móvel de urgência chegou para fazer o atendimento dessa ocorrência e em seguida um carro quebrou. As ocorrências no meio da ponte Newton Navarro resultaram nesse engarrafamento enorme para quem precisava ir em direção à zona norte da capital, vindo da praia do bairro dos Santos Reis, da Praia do Forte ali, em direção à zona norte. Já no fim da tarde também o trânsito continuava lento e como a gente está vendo aí nessas imagens do fim da tarde, por volta das 5h30, o engarrafamento estava na altura do Hospital dos Pescadores. Nem mesmo a operação da faixa reversível da ponte, que tem o objetivo exatamente de dar mais fluidez ao trânsito nesse horário, considerado horário de pico, foi suficiente para melhorar a situação e o trânsito continua lento na ponte Newton Navarro, como vocês estão vendo nessas imagens que mostram a movimentação ao vivo neste momento. O RN2 desta segunda-feira está apenas começando. A gente já começa a edição de hoje indo até a ponte Newton Navarro, onde um carro quebrado e um acidente estão deixando o trânsito complicado, lento, na volta para casa do natalense em direção à zona norte da capital. Já é um horário com trânsito complicado e hoje, sem dúvida nenhuma, está ainda pior. Vanessa Camilo está lá e atualiza a situação para a gente ao vivo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Emily. Boa noite a todos que acompanham o RN2 em todo o Rio Grande do Norte. O trânsito, nesse momento, às 7 horas da noite, aqui na ponte Newton Navarro, é dessa forma como vocês conseguem acompanhar aqui nas imagens. Está pesado e está pesado desde as 5 horas da tarde, porque o acidente e também uma ocorrência de um carro que quebrou bem no meio da ponte foram registrados no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas. E desde aquele horário, a gente vem acompanhando a situação no trânsito aqui de Natal, para quem vai acessar, vai até a Zona Norte utilizando a ponte Newton Navarro. O acidente e a colisão aconteceram bem no meio da ponte por volta das 5 horas da tarde, no sentido centro-zona norte. Nesse horário, o engarrafamento começou a ficar pesado e até agora, 2 horas depois, ainda continua. A ambulância já não está mais no local, os carros já foram retirados, lá em cima, no meio da ponte, já está tudo tranquilo, mas a gente sabe, né, que tudo que acontece no trânsito acaba respingando no restante de toda a cadeia. Há cerca de 10 minutos, à altura de onde era o Forte dos Reis Magos, e o trânsito estava pesado por lá. A gente também tem informação que ali mais ou menos onde fica o Hospital dos Pescadores, o trânsito também está pesado. Isso tudo decorrência das duas ocorrências, na verdade, resultado das duas ocorrências que foram registradas no final da tarde de hoje aqui no meio da ponte. A colisão, né, informando vocês, envolveu um carro e uma moto. A vítima precisou de socorro médico, foi atendida pela ambulância do SAMU. A informação mais recente que nós temos é que ela passa bem, e o carro também quebrou bem próximo ao local, bem próximo ao momento em que a colisão aconteceu. Essas duas questões, essas duas ocorrências não existem mais, mas o reflexo delas ainda permanece aqui na região. Nessas imagens vocês conseguem ver também que naquele outro sentido ali que Anselmo está mostrando para vocês, os carros parecem estar na contramão, mas não estão, porque esse é o horário que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal
aciona, né, opera com a faixa reversível, que nada mais é do que a ampliação de uma faixa para que os moradores, quem trabalha, quem vai até a Zona Norte de Natal, tenha mais fluidez aqui no trânsito. Então esse fluxo, esse sentido, ele ganha mais uma faixa. Essa operação, que se chama Operação da Faixa Reversível, ela começou às 5 horas da tarde, mais ou menos, e segue até o momento. Então, nas imagens vocês conseguem ver quem vai até a Zona Norte está pegando esse sentido normal, as duas faixas que já existem, e pegando aquela terceira faixa, que essa é a operação da faixa reversível, que existe há uns meses, está utilizando esse serviço, então, para ter acesso à Zona Norte de Natal. Essa é a situação aqui, Emily, todo o Rio Grande do Norte, essa é a situação aqui na ponte Nilton Navarro, de quem vai acessar, de quem vai para casa ou vai trabalhar na Zona Norte da nossa cidade. Qualquer alteração, qualquer informação, eu chamo vocês novamente. Obrigada, Vanessa. Dá para ver ainda, né, o impacto desses acidentes que aconteceram na tarde de hoje. Lembrando que no fim da manhã de hoje também teve uma ocorrência na ponte Nilton Navarro, mas no sentido contrário, quem está vindo da Zona Norte em direção à Praia do Forte não enfrenta nenhuma lentidão, apesar da faixa reversível, né, uma faixa a mais em direção à Zona Norte. Obrigada mais uma vez, Vanessa. O fim de semana foi marcado por 3 casos de violência contra a mulher. Hoje, no dia em que se comemora os 17 anos da Lei Maria da Penha, autoridades e vítimas da violência participaram de uma audiência pública sobre o Agosto Lilás na Assembleia Legislativa. Um dos objetivos da solenidade foi esclarecer os canais de denúncia e dar apoio às vítimas da violência doméstica e famílias que sofrem com as consequências do feminicídio. A deputada Cristiana Dantas foi a propositora da audiência pública. Estamos aqui fazendo essa audiência pública para justamente trazer ao debate justamente essas questões de como fortalecer cada vez mais essa rede de proteção à mulher. Desde 2014 eu peço que o Rio Grande do Norte tenha um fluxo de atendimento para essas mulheres, porque além delas sofrerem a violência em casa, elas não têm condições financeiras de estar se conduzindo de um lugar para o outro sem saber para onde vai. Muito importante que a rede se fortifique para poder fortificar essas mulheres para que elas tenham coragem de denunciar. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública e da Defesa Social, de janeiro a julho deste ano, 14 mulheres foram mortas vítimas de feminicídio. No mesmo período de 2022, foram 11 mulheres assassinadas aqui no estado. Nos primeiros 6 meses de 2023, a Polícia Civil também registrou um aumento de 30% nos registros de boletins de ocorrência de violência contra mulheres aqui no Rio Grande do Norte. Cidades em que não tinham delegacias especializadas da mulher, como Pau dos Ferros, como Açu, como Macaíba, como Ceará-Mirim, que o ano passado, nesse mesmo período, não existia delegacias especializadas, houve um aumento de investigação, de instauração de inquéritos policiais em mais de 100%. Neste final de semana, 3 casos de violência contra a mulher chamaram a atenção. Uma mulher e 2 filhos foram mantidos reféns pelo ex-companheiro e pai das crianças em Macaíba, na Grande Natal, por mais de 15 horas. De acordo com a polícia, ele já tinha cometido o mesmo crime há 2 anos. Na noite do último sábado, o corpo de Raila Alves Torres, de 19 anos, que estava desaparecida, foi encontrado em Touros, litoral norte do estado, com sinais de tortura. Também no último sábado, um homem colocou fogo na casa da companheira em Guamaré. Ele foi preso em flagrante. São vários fatores, né? Começa pelo machismo que a gente tem da nossa sociedade, a forma como nós somos criadas, as mulheres, né? A mulher não pode nada, o homem pode tudo. Depois ela casa, a mulher é um ser amoroso, né? Ela pensa no amor, ela não deixa de amar, ela acha que ela tem alguma culpa naquele sofrimento tudo. E quando tem filhos, né, pior ainda. Então a dependência emocional, a dependência financeira, o que a sociedade vai dizer, o que a sua família vai dizer. Então tudo isso interfere, né? Outro caso marcante foi o de Zaira Cruz, de 22 anos, morta em março de 2019 em Caicó, no Seridó Potiguar. Ela foi encontrada morta dentro do carro de um policial militar. 4 anos após o crime, a mãe da vítima cobra o julgamento, que ainda não aconteceu.
Estou aqui em busca de justiça, novamente, já dei várias entrevistas e não vou parar enquanto esse julgamento não sair. É isso. Até ter um pouquinho de paz no meu coração e minha filha poder descansar em paz. É como se o caixão dela tivesse aberto e eu preciso fechar isso para poder eu seguir em paz. 15 macas do SAMU chegaram a ficar presas hoje pela manhã no Hospital Valfredo Gurgel, em Natal. O problema volta a acontecer um dia depois do prazo dado pela Justiça para que a Secretaria Estadual de Saúde desocupe os corredores da unidade, que é o maior hospital público do estado. Vamos ao vivo falar com Franciele Medeiros para saber como é que está a situação agora. Franciele, boa noite. Oi, Emily, boa noite para você e a todos que estão nos assistindo. A situação aqui no Valfredo Gurgel não está muito diferente da que foi mostrada hoje, não. Nós estamos aqui em frente à entrada, a porta de entrada do pronto-socorro Clóvis Sarinho, e o hospital realmente está com muita demanda. Tem gente aqui chegando de várias regiões do estado. A gente consegue observar aqui na entrada, por exemplo, que a unidade está bastante movimentada. O hospital continua lotado. No último dia 26, o Ministério Público do Rio Grande do Norte acionou a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, para que a CESAP adotasse medidas para esvaziar os corredores aqui do hospital. A Secretaria informou por meio de nota que a pasta está trabalhando para cumprir a decisão da Justiça. Como eu falei, tem muita gente chegando aqui de várias regiões do estado. Por exemplo, nós estamos aqui com Gerlândio Moura. Ele veio visitar um amigo que está aqui internado, veio de Acari, não é isso, Gerlândio? E de acordo com ele, esse amigo que tem 84 anos, já é uma pessoa idosa, está internada nos corredores. Fraturou o fêmur e está hoje desde manhã aqui. E pela última informação que eu soube, que ele está aguardando uma vaga, ou no Deoclésio ou no Memorial. Assim, eu saio extremamente sensibilizado, eu vim simplesmente fazer uma visita. Mas assim, eu saí extremamente sensibilizado porque a gente vê uma pessoa idosa de 84 anos, e não só ele, os corredores muito cheio. Até a cadeira para o acompanhante é algo disputado. Muito obrigada pela sua participação, o Gerlândio. Obrigada por participar. Neste momento, 13 macas estão retidas, 12 aqui no Valfredo Gurgel e uma na UPA Pajuçara. Na manhã de hoje, não é uma situação muito diferente da manhã de hoje, quando a gente mostrou que 15 macas estavam retidas aqui na unidade, e por causa disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o atendimento do SAMU está sendo afetado. Hoje pela manhã, por exemplo, o SAMU ficou sem ambulâncias para atender os chamados de urgência. Agora à noite, por exemplo, entre 4 e 5 ambulâncias estão prestando esse atendimento. O repórter Vinícius Marinho também acompanhou essa situação durante a manhã aqui na capital. Nós vamos assistir. Pelo menos 10 chamados de emergência na tela, mas sem ambulâncias que possam ser deslocadas. A semana começou com dificuldades na operação do SAMU Natal. Isso prejudicando o nosso atendimento, né? Na questão hoje, no momento nós não temos uma viatura disponível para atender a população. Então essa tela aí, ela só tende a crescer. Infelizmente, nós já tivemos aqui a oportunidade dessa tela estar dobrada, ter 20, 25 pacientes aguardando atendimento e realmente impossibilitado da gente fazer o atendimento. Ao todo, são 12 viaturas na capital, entre suporte básico e avançado, UTI. Na manhã desta segunda, 15 macas estavam retidas no Valfredo Gurgel, 13 no setor de politrauma. Já é uma rotina, infelizmente, no nosso serviço, a questão das macas presas, né? Em semanas anteriores, imagens dos pacientes nos corredores do pronto-socorro Clóvis Sarinho foram compartilhadas. O Ministério Público deu um prazo de 15 dias para que o governo do estado tomasse providências sobre o assunto. Na quinta-feira da semana passada, o MP ajuizou o pedido de providências no Tribunal de Justiça e o TJ deu um prazo de 72 horas, encerrado neste domingo, para que a CESAP respondesse o processo
informando como iria fazer para acelerar os atendimentos no pronto-socorro e esvaziar os corredores. A gente precisa, de forma urgente, fazer esse referenciamento desses pacientes de baixa complexidade para que o Valfredo Gurgel ele possa assumir o seu perfil de alta complexidade do politrauma. Ainda de acordo com a secretária estadual de saúde, é necessário realizar uma pactuação entre os prefeitos, principalmente das cidades da região metropolitana, para que todos os pacientes que necessitem chegar até o Valfredo Gurgel sejam apenas aqueles de extrema gravidade, aquelas pessoas que necessitam dos atendimentos no setor de politrauma. Já aquelas que não precisam de um atendimento tão especializado possam ser atendidas nas suas próprias cidades. Nós temos na porta do Valfredo Gurgel pacientes com problemas ortopédicos de baixa complexidade, que não é do Valfredo Gurgel. Então, essa outra porta, nós estamos trabalhando com os municípios de Parnamirim, de São Gonçalo, de Macaíba, de Extremóis, e é o que nós estamos chamando de barreira sanitária. Vamos começar a fazer esse trabalho, que não é um trabalho que a gente consegue fazer a curto prazo. Esses municípios, eles precisam dar conta desses pacientes. Vamos para o intervalo agora que passa bem rápido. Na volta tem o nosso giro pela política nas redes sociais. Imagens do trânsito ainda bastante complicado na subida da ponte Nilton Navarro em direção à zona norte da capital potiguar. O RN2 volta já já. RN2 de volta e a gente vai direto até a nossa redação falar com Ana Paula Davim, saber o que foi destaque nas redes sociais. Ana, boa noite. Boa noite, Emily. Boa noite a você que acompanha o RN2. Bom, o destaque de hoje, principalmente, o aniversário do nosso Rio Grande do Norte, que completa 522 anos, contados a partir da data em que foi fixado o Marco de Touros no litoral norte, nessa mesma data, no dia 7 de agosto de 1501. Naturalmente foi homenageado por praticamente todas as autoridades e instituições, como a gente pode ver aí nas imagens. Quem também faz aniversário neste dia é a Lei Maria da Penha, que foi sancionada nesta data, 7 de agosto, há 17 anos. O Tribunal de Justiça do Estado postou alguns dados sobre violência doméstica e familiar, formas que caracterizam esse tipo de violência, e também informou que nos últimos 12 meses o Judiciário Potiguar emitiu 4.481 medidas protetivas, que numa conta grosseira dá cerca de 12 por dia. Ainda há muito o que fazer para mudar essa mentalidade de abuso. Se você é vítima, diz que 180. O que também chamou nossa atenção nas redes de hoje foi a postagem do Sindsaúde. Após a Justiça ter decretado o fim da greve, a suspensão da greve, considerado ilegal, os servidores da saúde decidiram, na manhã de hoje, em assembleia, pelo retorno das atividades, apesar de declararem em postagem o espírito de luta e indignação por não terem as reivindicações atendidas. Ontem à noite, o ex-jogador Soares, de 66 anos, morreu após complicações renais. José Soares de Lima Filho estava em tratamento contra um câncer e nas redes, os 3 clubes onde o jogador atuou, o ABC, o Alecrim e o América, deixaram homenagens e notas de pesar. E para terminar, a gente vai até Caicó, porque o prefeito, Dr. Tadeu, do PSDB, celebrou em seus perfis o recebimento de verbas, de recursos destinados pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos. Os 3 milhões de reais serão destinados para a primeira etapa do aterro sanitário controlado, que vai dar lugar ao lixão localizado em Caicó e que também afeta as cidades vizinhas. Na postagem, o prefeito informou que virá até a capital no próximo dia 15 para assinar o termo de cooperação, que envolve o município de Caicó, o governo do estado e o Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos, do Seridó, que por sua vez é composto pelos 25 municípios que serão contemplados com o aterro. O prefeito de Caicó também prevê que nas próximas semanas a licitação já possa ser publicada. A gente fica aqui acompanhando e torcendo pelo fim desse lixão. Emily, a gente segue aqui de olho nas redes sociais e trazendo para o RN2. Obrigada, Ana, pela participação.
A Justiça determinou a suspensão da tramitação do concurso público de praças da Polícia Militar do Estado. A decisão é do juiz Bruno Lacerda Bezerra Fernandes, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal, e cabe recurso. A decisão foi fundamentada pela ausência de redação durante a avaliação dos candidatos, o que seria uma etapa obrigatória de acordo com a lei estadual. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público. Pela decisão, os candidatos não terão efetivadas as matrículas no curso de formação de praças da PM. O juiz também determinou que o Estado do Rio Grande do Norte e a banca responsável pela realização do concurso promovam em até 90 dias a aplicação de prova de redação no concurso público. A decisão aponta que os candidatos a serem submetidos à nova etapa serão aqueles aprovados definitivamente na última etapa prevista para o concurso, que é a de investigação social. O magistrado determina ainda a pena de multa diária no valor de R$10 mil, inicialmente limitada a R$300 mil em caso de descumprimento da decisão. Em nota, a Polícia Militar disse que não comenta decisões judiciais e que até o fim da manhã de hoje ainda não havia sido notificada pela Justiça. O resultado do concurso da PM foi divulgado na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado. No total, devem ser convocados 1.158 praças para a PM. O IBGE divulgou hoje os dados do Censo 2022 referentes às populações indígenas. A gente vai mostrar aqui alguns números do Rio Grande do Norte. O estado possui uma população de mais de 11 mil indígenas, 11.725 mais precisamente, mesmo sendo sem territórios oficiais. No estado, 9 municípios concentram 80% das pessoas que se declararam indígenas aos recenseadores no ano passado. Esse número de moradores no estado representa 0,36% da população residente no Rio Grande do Norte. Em 2010, o IBGE havia contado 2.597 pessoas indígenas aqui no estado. Com isso, a população autodeclarada indígena mais que dobrou em 12 anos, com variação positiva de aproximadamente 350%. No entanto, o órgão considerou que a comparação com o dado da população indígena de 2010 precisa de alguns cuidados metodológicos e a variação de população entre os censos não pode ser explicada exclusivamente pelo crescimento demográfico. Em valores absolutos, João Câmara é o município com a maior quantidade de população indígena no estado, seguida por Natal, que tem 1.798, por Macaíba, Ceará-Mirim e Canguaretama. Vamos voltar agora a falar com Vanessa Camilo, que está acompanhando a situação do trânsito na ponte Nilton Navarro, trânsito que ficou bastante complicado desde as 5 horas da tarde por causa de 2 acidentes, 2 ocorrências, na verdade, um acidente e um carro quebrado na ponte Nilton Navarro. Tem outro carro parado ali, já aproveito para perguntar se é outro carro quebrado, Vanessa. Mais uma ocorrência, Emily, a gente não está falando das mesmas ocorrências, não. Uma terceira ocorrência, pelo menos das 5 horas da tarde até esse momento. Vocês conseguem acompanhar aqui. Aconteceu agora há pouco. Um carro, ele quebrou agora há pouco, cerca de 3 minutos, bem aqui na subida da ponte, no sentido centro, zona norte da cidade. E aí, como a gente vinha falando, né, na primeira participação aqui no RN2, tudo o que acontece no trânsito, claro, acaba tendo reflexos, resultados mais adiante. E aí, depois que esse carro quebrou, bem aqui no início, como vocês conseguem acompanhar nas imagens, o trânsito ficou um pouco mais pesado. Ali, quem está passando pelo viaduto de Santos Reis, a gente consegue acompanhar nas imagens, ó, tem ônibus, né, transporte coletivo, tem carro, tem moto, tá todo mundo preso no trânsito e aí junta, né, é a soma das 2 ocorrências do final da tarde com essa ocorrência que acabou de acontecer há cerca de 3 minutos. Esse carro quebrou bem aqui no acesso, no mesmo sentido, mais uma vez, no sentido centro, zona norte de Natal. A gente continua acompanhando a situação por aqui, imaginando, né, e vendo aqui pelas imagens que a situação deve estar se desdobrando ali pela Avenida Café Filho, na praia e também no bairro de Santos Reis. Emily.
Obrigada, Vanessa, pela participação mais uma vez. O carro agora que estava sem funcionar, estava parado, conseguiu sair. Provavelmente vai melhorar o trânsito aí na região, até pelo horário também. Vamos para o último intervalo de hoje, que passa rápido. Na falta tem informações, mais informações ao vivo sobre o trânsito e também sobre o futebol, sobre os times do Rio Grande do Norte no fim de semana. O RN2 volta já. RN2 de volta para falar de futebol. Vamos começar pelo ABC, que foi derrotado por 1-0 pelo Ceará na Arena Castelão. Mais uma derrota do ABC, que estava acostumado a levar gol no fim dos jogos, mas desta vez o cenário foi diferente. O alvinegro viu o Ceará marcar logo aos 4 minutos do primeiro tempo. E apesar da entrega em campo, não conseguiu o empate. Foi o 13º revés, a 13ª derrota do ABC em 22 jogos nesta Série B. Depois do primeiro tempo ruim, o alvinegro foi valente, brigou pelo empate até o fim, mas sem sucesso. E com a derrota, o ABC continua na zona de rebaixamento, na lanterna, última posição. O time volta a campo na próxima segunda-feira contra o Ituano, no Frasqueirão, com ingresso em promoção até por R$ 5,00, a partir de R$ 5,00. O América também perdeu neste fim de semana. O alvirrubro jogou ontem de manhã contra o Figueirense e foi derrotado por 3-0. Os gols saíram no fim do segundo tempo. Depois de uma sequência de 6 partidas sem vencer, o Figueirense, que também não estava bem, voltou a vencer ao bater o América por 3-0 no Orlando Scarpelli. E aí Gustavo França abriu o marcador com um golaço. Depois Léo Arthur e Dudu ampliaram o placar para o Furacão e fecharam a vitória do Figueirense. Como o confronto era direto na tabela, o Figueirense abriu distância para o América, agora está na 12ª colocação com 20 pontos e o América, que está mais distante ainda da zona de classificação, permanece na zona de rebaixamento com 15 pontos, é o 18º colocado. O América volta a campo contra o Pouso Alegre na Arena das Dunas no próximo domingo às 7h. Vamos voltar rapidamente para saber como é que está a situação na ponte. Nilton Navarro agora. Vanessa. Oi, Emily, continua aqui na altura da Praia do Forte, bem na ponte Nilton Navarro. Vocês conseguem acompanhar que o trânsito está um pouco mais fluido em relação à nossa participação passada, né? A gente tinha aqui um carro que estava apresentando alguns problemas mecânicos. O motorista, o condutor conseguiu resolver, seguiu viagem. O trânsito, portanto, nesse momento, mais tranquilo para quem vai para a Zona Norte de Natal. Faixa reversível também ainda em operação. Emily. Obrigada, Vanessa, mais uma vez pela participação. O trânsito começa a melhorar ali na ponte Nilton Navarro, que ficou com o trânsito realmente com uma situação bem complicada, o trânsito congestionado. A gente vai se despedindo por hoje. O RN2 fica por aqui com imagens do nosso estado. Hoje, 7 de agosto, o Rio Grande do Norte completa 522 anos. Parabéns, Rio Grande do Norte. Parabéns para todos nós, potiguares. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.